Não seja uma pessoa fraca emocionalmente. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode se tornar uma pessoa mais forte emocionalmente. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que vão te ajudar a conhecer mais o seu funcionamento. E me siga também nas redes sociais, entre no meu grupo do WhatsApp para você receber conteúdo sobre autoestima, autoconhecimento, relacionamento saudável. E lá sempre tem descontinhos especiais para você que me segue mais de perto, para você adquirir meus produtos digitais, os meus e-books e o meu curso, tá bom? Fica aqui o meu convite. Qual é a importância de você ser uma pessoa forte emocionalmente? Uma pessoa forte, ela tende a não fugir de tudo que amedronta ela. Uma pessoa mais fraca emocionalmente tem uma tendência a escapulir, a fugir, a tentar evitar emoções que são negativas. Ela tenta evitar frustração, ela tenta evitar raiva, ela tenta evitar riscos. Então ela tentar abafar as emoções negativas dela acaba não deixando ela encarar oportunidades que são necessárias na vida. Oportunidades que fariam ela ganhar recursos para que ela tolere um pouco mais situações que são difíceis, mas muito importantes para a expansão dela, para o crescimento dela. Podem ser situações muito pequenas e podem ser situações muito grandes. Como, por exemplo, imagina que você vai ter que negociar uma saída com um amigo seu. E aí você diz, fulano me propôs um bar, mas eu não queria muito ir. E aí, para que eu não entrasse num embate com ele, eu simplesmente aceitei. Ou inventei uma desculpa e não fui. Aí você pergunta, mas por que você não falou pro fulano que você estava mais interessado em ir ao cinema do que ir ao bar? Eu não queria conflito. Tá, você não queria conflito, mas por que você não podia dizer para ele? Vai que ele não concordasse, ou vai que ele ficasse chateado porque eu não queria ir no bar com ele. Então eu achei melhor, para evitar, eu disse que sim, ou eu inventei uma desculpa. Você percebe que essa pessoa, ela está fugindo de uma situação muito simples, que é a negociação, simplesmente porque ela não sabe qual seria a reação do outro. Ela não sabe se esse outro ia aceitar, ela não sabe se esse outro ia gostar, e ela não sabe se esse outro talvez fosse ficar chateado. Então, para que ela não precisasse lidar com uma imprevisibilidade da reação, ela simplesmente se isenta. Ou ela inventa uma desculpa, ou ela simplesmente aceita o convite do outro, mesmo que ela não queira. Isso se estende em outras situações. Dizer sim em situações que você gostaria de dizer não. Você não se posiciona. Você deixa que pessoas pensem que você gosta de algo ou pensem em algo que que não é aquilo que é compatível com você. Ou seja, você se isenta. Isenta por quê? Onde é que está a fraqueza emocional aí, Janda? Isso aí não é só uma questão de não gostar de conflito? Não. Não gostar de conflito é algo muito mais sério do que, eu não gosto de brigar. Às vezes o conflito acaba em briga, mas quem não gosta de conflito costuma se anular porque não tem estabilidade emocional para lidar com nenhum tipo de desconforto na relação. Essa pessoa fica se sentindo culpada, essa pessoa não sabe se defender, essa pessoa não sabe argumentar, essa pessoa não sabe explicar para o outro o que está sentindo. Então, como ela não tem esses recursos, ela costuma reagir de um jeito que às vezes não é muito interessante. Ou ela se cala, ou ela foge da situação, ou ela é muito agressiva. E aí ela realmente se sente fraca naquela situação. Então ela tende a reprimir qualquer tipo de emoção que pareça amedrontar ela. Então, digamos que ela precisa encarar um novo trabalho, ela precisa entrar num relacionamento, oportunidades estejam aparecendo para ela. Só que ela ainda não tem as habilidades para aquela oportunidade que está aparecendo. Ela vai ter que construir aquelas habilidades. Porque ela não conhece aquela pessoa com quem ela vai se relacionar, ela vai ter que estar naquele relacionamento de uma forma vulnerável, ela não sabe o que vai acontecer, ou ela vai ter que entrar naquele trabalho e descobrir como é que ela vai ter que se desenvolver ali. Ou seja, são situações novas, que ela não tem controle e que ela não tem ainda a certeza que vai se sair bem. Ela não gosta de se sentir principiante, ela se sente muito exposta. O que ela costuma fazer? Ela não encara.
ela dá um jeito ou de sabotar essas situações ou de fugir claramente. Tem gente que sabota sem perceber que está sabotando, dando um jeito de não entrar. É aquele dia que você tem que entregar os documentos naquele trabalho novo e você perde o prazo, aí simplesmente você não pode entrar mais. É aquela pessoa que tem um homem ou uma mulher super legal querendo se relacionar com você, e aí você dá bolo nessa pessoa, você acaba não dando muita corda para ela, mas a verdade é porque você está morrendo de medo do que vai acontecer se você entrar nesse relacionamento. Você tem medo de gostar muito da pessoa e por acaso as coisas não vingarem. Você tem medo dela te rejeitar depois, você tem medo dela te trair, você tem medo de gostar demais e o outro não gostar de você. Então, para controlar essa situação, você ou foge ou sabota, porque você sabe que no fundo você não tem estrutura emocional para lidar com aquilo. E isso é ser fraco emocionalmente, é fugir de todas as situações que te gerem algum desconforto, que te gerem situações em que você vai encontrar um desafio. Uma pessoa mais forte emocionalmente não é aquela que não sofre, não é aquela que parece segura, não é aquela que não tem medo. Pelo contrário. Inclusive, falar de coragem fica parecendo que é uma pessoa que não tem medo. Mas não é isso. Uma pessoa forte emocionalmente é aquela que tem coragem de fazer as coisas mesmo com medo. Ela tem medo, mas ela faz. Por quê? Porque ela sabe da importância de fazer aquilo. Não é aquela que encara todos os desafios, todos os desconfortos. Porque, afinal de contas, não são todos os desconfortos que valem a pena. Você não tem que encarar todos. Você tem que encarar alguns. Alguns valem super a pena, outros não. Não é só porque é desafiador, difícil, que você tem que pegar essa bucha para você. Não é isso. O forte emocionalmente avalia muito bem a recompensa que ele vai ter para ter a recompensa que ele vai ter que vale o preço daquele desconforto todo. Tá, eu posso entrar num trabalho que eu não vou saber muito bem como é que eu ajo, nem conheço as pessoas, ainda não tenho certeza se eu tenho as habilidades, mas eu vou encarar mesmo estando com medo. Por quê? Porque eu vou ganhar mais, porque eu vou me destacar, porque eu vou ganhar reconhecimento profissional. Então eu vou. Essa pessoa está encarando o processo, ela não está se esquivando. Uma outra pessoa que pode morrer de medo de rejeição, assim como todo mundo tem medo, ninguém quer ser traído, ninguém quer ser frustrado no relacionamento, mas ela sabe que é importante você encarar isso já que você quer ter uma família. Porque tem gente que gostaria de ter um parceiro, uma família, mas não consegue conceber a ideia de ir no encontro e de repente não ser correspondido, ou de mandar mensagem para alguém e não ser correspondido. Essa pessoa está fraca emocionalmente. Ela não consegue correr nenhum risco. Então, para que você seja uma pessoa mais forte emocionalmente, a sugestão que eu te dou é calcule. Calcule a recompensa que você vai ter se vale o preço daquele desconforto. Porque se valer, você fala assim, não, no fundo é legal sim, eu queria isso. Mas eu não tenho coragem, mas eu não aguento, mas vai ser difícil, ou eu não aguento esse sofrimento. Se você pular desse que vale a pena, você vai ter que pular de todos que valem a pena. Porque não é que você está pulando porque não vale a pena. Você está pulando só porque você está sem coragem de sofrer um pouquinho. Uma pessoa que está saudável aguenta sofrer um pouquinho. E sofrer um pouquinho inclui muitas coisas. Sofrer um pouquinho pode ser ficar se sentindo um peixe fora d'água, pode ser ficar um tempo sozinho, pode ser não saber como lidar, pode ser lidar com culpa. Tem gente que não aguenta culpa. Então, o fraco emocionalmente, uma vez que ele sente culpa, ele já vai lá e repara a situação, pede desculpa, vai lá e diz o que ele disse, mesmo que ele tenha razão. Não, aguenta um pouquinho. Para que você seja mais forte, você tem que aguentar o desconforto sem fazer nada. Sem reparar, sem mudar a situação, sem voltar atrás. Aguenta um pouquinho. Você se sente assim? Com essa minha explicação, você acha que você está mais para o forte emocionalmente ou mais para o fraco? Fica claro que o fraco tende a fugir de tudo, ainda que a recompensa fosse muito boa, e o forte avalia a recompensa, avalia o preço e ele topa os desafios, mesmo sendo difícil. Então, eu quero deixar aqui uma sugestão de leitura para você. Chega de ter medo da vida. É um e-book que eu escrevi pensando em pessoas que são fracas emocionalmente. São essas pessoas que têm uma tendência a dizerem que as coisas não deram certo, a dizerem que tentaram, que elas têm muita força de vontade, mas as coisas não acontecem. Mas se elas pararem para pensar, se elas fizerem uma reflexão bem profunda, elas vão ver que elas tentaram muito pouco ou tentaram de um jeito muito protegido.
Então, o fraco emocionalmente é aquele que se super protege. Ele se super protege de todos os desconfortos. E para pensar, será que se você tiver um filho, se você tivesse um filho, se você já tem um filho, é interessante que você super proteja esse filho de não ser escolhido no futebol, de não ter tudo que ele quer, de ouvir um não? Você sabe que não, né? Então por que seria interessante para você? Então essa é a dica, pare de se super proteger, tá bom? Você acha que tem alguém precisando ouvir que ela precisa parar de se super proteger? Manda para essa pessoa e deixa o seu like, seu comentário aqui, que já faz muita diferença para mim, tá bom? Fico por aqui e até a próxima.